Então, pessoal, outra obra de referência, né, de leitura obrigatória para o vestibular da CAF 2024 é essa coletânea de contos chamada Em Submissas Lágrimas de Mulheres, da escritora Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma das escritoras mais proeminentes na atualidade, uma das vozes femininas mais importantes da literatura brasileira atual, e ela é uma voz feminina negra. E ela faz questão de trazer isso para suas obras, de trazer essa discussão, de propor esse lugar, né, de buscar esse lugar de voz de uma mulher negra que traz histórias do seu povo, da sua cultura, dos problemas relacionados com o preconceito, com questões sociais, enfim, vários aspectos da vida da pessoa negra no Brasil, né? Essa obra especificamente, ela fala sobre mulheres negras, né? Como o título já diz, Em Submissas Lágrimas de Mulheres. O livro contém uma coletânea de 13 contos, todos eles têm como título um nome de mulher. E cada uma das histórias vai contar a história dessas mulheres, né? Dessa mulher que nomeia o conto. É muito interessante esse processo de escrita da Conceição Evaristo. Ela mesma chama esse processo de escrevivência. Essa palavra foi ela mesma que criou, né? Esse neologismo em que as palavras escrita e vivência se fundem. E é muito interessante porque a gente percebe esse processo tanto nas vozes do texto como na construção do texto, né? O que a Conceição Evaristo faz nessa obra? Ela escreve um prefácio explicando que ela gosta muito de ouvir histórias. E esse prefácio, na verdade, ele não é assinado, né? Então nós não sabemos se ele é da autora ou já da personagem, que se torna uma narradora dessas histórias, né? Então ela fala que gosta muito de ouvir histórias, né? E ela diz: confesso a quem me conta que emocionada estou por uma história que nunca ouvi e nunca imaginei para nenhuma personagem encarnar. Portanto, essas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que às vezes se confundem com as minhas. Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. Então as histórias são inventadas? Mesmo as reais quando são contadas. Desafio alguém a relatar fielmente o que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e, por isso, se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E quando se escreve, o comprometimento ou o não comprometimento entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que ao registrar essas histórias, continuo no premeditado ato de tratar uma escrevivência. Como nós sabemos que esse termo foi cunhado pela autora, né? Dá para perceber ou dá para supor que é ela que escreve esse prefácio. Mas a ideia, e aí a gente não sabe se é autora ou se é uma personagem criada para isso, é que antes de cada história existe uma apresentação dessa narradora que vai encontrar a mulher que vai contar a sua própria história ou a história de alguém que ela conhece. Geralmente são as próprias histórias, né? Geralmente são mulheres que viveram histórias muito interessantes, algumas de muita dor, sofrimento, violência física, violência psicológica, abusos, né? Abusos dentro da própria família, em alguns casos. E, por outro lado, né, você tem alguém que está aí disposto a ouvir. E a gente não sabe se essa pessoa está inventando, se realmente está de frente com a pessoa que está contando a história, com a mulher que está contando a história. Então é um entrelaçamento de vozes muito interessante, tá? Como eu estava falando, então o processo é mais ou menos esse. A narradora chega, ou a casa, ou a escola de música, no caso de uma das mulheres que é dançarina, por exemplo, ou a um hotel, para ouvir a história de outra mulher. E aí essa mulher começa a contar a sua história de vida ou uma passagem de sua vida que tenha grande relevância. E nesse contar, né, em que a personagem assume o papel de narração em primeira pessoa, às vezes você vê a narradora interceptando alguma fala ou rememorando algo que falou do início, né?
Então é um processo muito interessante mesmo, é um entrelaçamento de vozes em que a narradora e a personagem, que depois vira uma narradora, criam um diálogo. Como eu falei antes pra vocês, são histórias muito tocantes, tá? Realmente, assim, não tem como não se emocionar lendo. São histórias... É uma escrita mesmo, né? Se a gente pode chamar a escrita da Conceição Evaristo de escrevivência pelo fato de unir a escrita à vida, a gente também consegue perceber um relato tão profundo e tão verossímil que ele é muito tocante, né? Ele é muito emocionante, ele faz você realmente sentir aquilo que está sendo contado. Então é um livro muito, muito bom mesmo. Não é o primeiro livro da Conceição Evaristo que a CAF escolhe, né? A CAF já cobrou Olhos d'Água, que também é uma coletânea de contos muito interessante, mas em Submissas Lágrimas de Mulheres tem essa característica única, né? Que é um livro só de histórias de mulheres. E são histórias impressionantes. Esse título, gente, Em Submissas Lágrimas, ele vai aparecer num conto, né? E nesse conto se chama Lia Gabriel. É a história da Lia Gabriel. E aí aparece, nesse conto que aparece a frase Em Submissas Lágrimas. Geralmente, tá, pessoal? Isso é uma suposição mesmo, é um chute, né? Quando cai um livro de contos, há a possibilidade de ser escolhido o conto que faz referência ao título, tá? Na ocasião em que caiu o livro da Conceição Evaristo chamado Olhos d'Água, o conto que trazia esse termo foi escolhido para ser cobrado, na primeira vez em que o livro foi cobrado na prova, né? Então, no caso dos Milagres do Cão Jerônimo, que também foi um livro cobrado há poucos anos, a mesma ideia, né? O conto Os Milagres do Cão Jerônimo, homônimo do livro, foi o cobrado. Então, todos os contos devem ser lidos, obviamente, entendidos no contexto, selecionados os personagens, né? Mas o conto de destaque do livro é o conto Lia Gabriel, que tem essa frase que dá o nome ao livro, né? Que nomeia todas essas outras histórias. E eu vou relatar ele rapidinho para vocês. Ele conta a história, então, de uma mãe de 3 filhos, 2 meninas que são gêmeas e um menino chamado Máximo Gabriel. E ela conta que, por volta dos 4 anos de idade, o menino começou a fazer muitas birras e isso chegava a um surto, beirava um surto. Nesse momento, então, o menino tinha 4 anos e as crianças tinham mais ou menos 6, as meninas. Ela começou a investigar, então, começou a ir a médicos, investigar a condição do menino, porque quando ele tinha essas crises, ele ficava muito violento e ele perdia totalmente o controle, né? Depois a crise passava e ele voltava a ter a sua vida normal. E essa frase, né, Em Submissas Lágrimas, é sobre as lágrimas da mãe e das irmãs, quando o Máximo Gabriel tinha suas crises e elas não podiam fazer nada para ajudar. Então é aí que ela usa essa frase, né? Em Submissas Lágrimas. Ela conta então que teve que mudar totalmente a sua vida por conta dessa condição do menino, né? Por conta de consultas, de tratamentos, de terapias que ela teve que buscar para o filho, que foi diagnosticado com esquizofrenia. Houve algumas ocasiões em que alguns médicos sugeriram que ela internasse o filho, mas ela foi tentando contornar. Ela era professora de matemática, começou a dar aulas em casa e depois largou as aulas e começou a concertar, fazer pequenos concertos de madrugada, né? Ela conta que atualmente ela é a primeira mulher a ter um concerto de eletrônicos na cidade onde ela vive. Enfim, a história vai se desenvolvendo e logo no começo ela diz que o pai das crianças não estava vivendo com eles, né? Mas ela não dá muitos detalhes sobre a vida, né? Ou enfim, como aconteceu o fato de que ela não estava vivendo ou não vivia com o pai das crianças, né? Ela só diz que foi para se proteger e proteger as crianças, que ela um dia foi para casa da mãe dela e nunca mais viu o pai dos filhos dela, né? E aí a história vai se desenvolvendo, dizendo que ela vai buscando tratamentos para o menino e ele vai crescendo e os ataques, né, que ele tem, os surtos que ele tem acabam sendo cada vez piores, começam a durar mais tempo. Inclusive ela relata
que ele começa a atentar contra a sua própria integridade física. E aí chega um momento em que eles decidem que ele precisa ser internado, né? E nesse momento ela conhece uma médica chamada Celeste, que é a médica que ela diz que na verdade foi o melhor que aconteceu para ela naquele momento, né? Porque dentro dessa longa crise ele foi encaminhado, a doutora acompanhou essa crise e aí faz uma entrevista antes de propor o tratamento, né? Ou antes de continuar o tratamento do menino, ela quer falar com as irmãs e com a mãe. E ela pede exatamente o que aconteceu com a figura paterna, né? Com o pai do Máximo Gabriel. E aí ela conta, né, na parte mais tensa, assim, do conto, do relato, que na noite em que ele foi embora, ela foi violentada por ele. Então, diante das crianças, né? Na ocasião, as gêmeas tinham 3 anos e o Máximo Gabriel tinha 2 anos de idade. E ela conta que o companheiro tentou afogá-la no tanque e depois, não satisfeito, né? Tira toda a roupa dela e passa a chicoteá-la. Ela vai para a sala, toda ensanguentada, ele joga o menino no colo dela e continua batendo nela. E as meninas estão assistindo, né, a cena de violência. Ela diz que um tempo depois ela acorda no quarto, toda machucada, com as meninas dizendo que, com o menino no colo e com as meninas dizendo que o pai tinha saído sem batido a porta, sem falar nada, né? E aí ela diz que precisou ir para casa da mãe para ser acolhida, da mãe dela, e para acolher as crianças, para proteger as crianças. E aí a doutora, que vai tratar o menino, né, que já está tratando o menino, diz, conta, né, que essa entrevista foi extremamente esclarecedora, porque no meio de um surto ela ouviu o Máximo Gabriel dizer para os monstros que o circundavam que queria matar o pai. Então ela entendeu todo o contexto, né? E aí a Lia Gabriel termina seu relato dizendo que essa fala da doutora trouxe muitos sentimentos, dentre eles a esperança. E é assim que ela encerra o conto. Então, né, contei um dos 13 para vocês. São contos realmente muito tocantes, como eu falei para vocês. Essa ideia da escrevivência da Conceição Evaristo é algo muito tocante na literatura brasileira atual, porque é algo que toca profundamente no leitor, né? São situações, como eu falei para vocês, que têm uma linguagem tão verossímil e que se desenvolvem numa narrativa tão bem organizada que elas são realmente muito tocantes e muito emocionantes. Dentro desses contos tem várias histórias familiares, tem abusos, tem mulheres sendo abusadas pelas próprias famílias, né? Então, são vários tipos de abuso, na verdade, né? Quando a gente fala abuso, geralmente vem a questão do abuso sexual, mas realmente são outros tipos também, né? Claro, existe a violência sexual, mas existem outros casos também muito sérios e muito fortes, né? De abusos psicológicos dentro da família mesmo, de mulheres que foram abandonadas, que não conseguiram ter suas vidas de maneira digna, né? O último conto é uma história bem bonita também, ele não tem uma pegada de sofrimento, né? Porque na verdade é uma história de amor, que apesar dos percalços dá certo, né? É bem legal também essa última história, se chama Regina Anastácia. E é interessante porque ela foi escolhida para finalizar o texto, né? A Regina Anastácia era uma mulher negra e quem se apaixonou por ela foi o filho da família de Antanhos, que é uma família muito rica e que mandava na cidade onde ela morava, que era organizadora da cidade toda, né? Era uma família de descendência de latifundiários e que comandava toda aquela região. E é uma história em que ele renega sua família, abre mão da herança para poder se casar com ela, né? Eles vivem juntos por muitos anos. A Regina está dando seu relato com mais de 90 anos e conta que alguns está sem o marido, né? Que ele acabou falecendo, mas que eles tiveram filhos, netos, e ela já viu os tetranetos. Então é uma história bonita. O livro termina com uma história com um final surpreendente, perto da análise que a gente pode fazer de todas as outras histórias, né? Que tem finais
felizes, mas tem muito sofrimento implicado. E aqui a gente vê no último conto que encerra o livro como que para deixar um alento para o leitor, né? Que é uma história bacana, é uma história em que não há um desfecho infeliz, né? Em que há uma vida longa e feliz de um casal formado a partir dessa união de etnias que nem sempre dá certo nas outras histórias, ok? Então, como eu falei pra vocês, são 13 contos, é imprevisível qual conto eles podem cobrar, né? Uma coletânea, mas geralmente, na primeira vez principalmente que o livro cai, na prova existe essa possibilidade de relacionar com o nome do livro. E o nome do livro está relacionado, então, ao conto Lia Gabriel, que eu contei pra vocês. É uma leitura muito boa também, muito tranquila, o livro é curtinho, tá? No total aqui são 140 páginas. É uma leitura muito rápida, mas nem por isso é uma leitura tênue, né? Uma leitura, eu não diria simples, assim, uma leitura básica. É algo que evoca uma série de emoções, é uma leitura que ultrapassa esses limites, né? Porque trata de algo extremamente pessoal dessas mulheres, né? Umas histórias muito chocantes e que trazem revelações assim muito fortes da vida de cada uma dessas mulheres. Essa voz da Conceição Evaristo, né? Essa voz que ela dá para essas mulheres é muito incrível, e o trabalho que ela faz, né, na literatura brasileira, o serviço que ela presta à literatura brasileira vai muito além, né? É uma literatura de engajamento, em que claramente ela propõe reflexões acerca deste lugar da mulher e da mulher negra na sociedade brasileira atual, ok? Então eu espero ter contribuído e realmente, gente, eu super indico a leitura, tá? Os resumos, enfim, essas pequenas explicações, elas são relevantes devem ser utilizadas como uma forma de revisão mesmo, tá? A sugestão é que se leia o livro, porque a linguagem, né, o envolvimento que a linguagem do próprio autor propõe, ela é muito além do que eu posso estar relatando a vocês. Mas espero ter contribuído de alguma forma para a revisão, ou ao menos, né, para fazer essa menção ou para incentivar a leitura dessas obras, ok? Muito obrigada!